Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Amém. Amém. Amém? Depois a gente lê o restante. Na verdade, em casa vocês fazem esse exercício de ler inteiro. Vou fazer mais uma vez uma oração? Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai querido, pedimos a Tua graça, a Tua paz, mas em especial a ação do Teu Santo Espírito sobre nossa mente, sobre o nosso coração nesta manhã. Estamos diante da Tua palavra que foi lida e que nós ainda estudaremos durante toda essa manhã. Pedimos a Deus que ela fale fundo ao nosso coração. O Senhor já começou a demonstrar a Tua palavra sendo cumprida pela nossa reunião, pelo nosso encontro, por essa experiência de estarmos cumprindo aquilo que o Senhor nos ensinou juntos. Também, Senhor, ela foi orada, foi cantada, foi lida por nós. E eu peço mais uma vez que seja meditada por nós nesta manhã. E que ela possa, Deus, produzir frutos para a glória do Teu nome. Fruto de obediência, fruto de amor, fruto de alegria, Senhor, fruto de paz. Mas eu oro, Senhor, também sobre a vida dos meus irmãos, para que haja o fruto da cura, o fruto, ó Senhor, da transformação, para que eles, ó Deus, percebam que o Senhor é um Deus que conhece bem tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Que o Senhor venha agir no nosso meio, venha agir na vida e no coração de cada um dos meus irmãos. Essa é a minha oração, pedindo por esse momento, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Salmo 139 é um salmo de alguém que sabe que Deus sabe. É a experiência de alguém que tem a convicção daquele que ele se relaciona. Há muita gente que a gente se relaciona, mas é uma incógnita para nós. Há muita gente que a gente conversa, bate papo, mas a gente não conhece. Ou que a gente conhece é aquilo que a gente interagiu por poucos momentos. E você sabe muito bem, e eu também sabemos, que a experiência de intimidade, a experiência de conhecer bem alguma coisa ou alguém, ela vem com o tempo. Mas vem principalmente, não apenas com o tempo,
Porque, né, a gente está bastante tempo juntos e a gente não se conhece no íntimo, por exemplo, né? Porque não é o tempo que é determinante, mas tem algo que é fundamental, que faz com que nós nos conheçamos muito bem, e em especial, intimamente, detalhes por detalhes, conheça inclusive a parte da luz e a parte das trevas. Algumas coisas são importantes que você precisa saber desse texto, né? Quando a gente olha a linguagem é uma linguagem de poema. Como é que é o nome que a gente fugiu a cabeça? A linguagem poética, isso. A linguagem poética. Você vai ler o texto, quando fala assim que Deus conhece luz e conhece trevas, nós estamos entendendo que Deus vê, mesmo que a gente não enxergue. Que as coisas que para nós são indefiníveis, não são compreensíveis, Deus conhece, Deus sabe, Deus compreende. É isso que o texto está dizendo. Não é que Deus está tudo apagado, Ele está vendo tudo. Né? Essa é a nossa linguagem para a gente entender. Aqui, por exemplo, se você olhar no verso número 8, quando ele diz, olha, se eu fizer a minha cama na sepultura, não está falando que o cara gosta de dormir no cemitério. Não é isso. É uma linguagem poética. Mas o que é importante é que ele está interagindo com a gente, de modo a gente compreender que Deus sabe bem, e que a experiência da sua relação com Deus, quanto mais próxima, mais íntima, mais definido fica na mente dele que Deus conhece ele profundamente. Aí eu queria perguntar para você, você tem noção de que Deus sabe do seu coração? Você tem noção que Deus sabe? Conhece você? Que Ele sabe aquilo que você acha que ninguém sabe? Você tem noção de que Deus sabe, inclusive, aquilo que você não sabe? A respeito de você mesmo? Isso tem que trazer para nós, pelo menos, na minha perspectiva, tá? Na minha meditação aqui nesta manhã, pelo menos um temor, né? Pelo menos uma experiência de constrangimento. Por quê? Porque sabendo que Deus sabe, a nossa experiência de viver, ela não é aleatória. Ela não é simplesmente indiferente. Tudo que a gente faz, como diz o apóstolo Paulo, seja em palavra ou em ação, nós devemos fazer em nome de... Por quê? Porque Deus sabe. Quando Jesus nos ensina a entrar no secreto, que é a parte de não ter ninguém atrapalhando, tirando todas os atrapalhos para conversar com Deus, é porque Jesus está falando para nós algo extremamente significativo. A nossa relação com Deus não é baseada naquilo que a gente está vendo. É baseado naquilo que nós nos conhecemos, ou daquilo que Ele sabe de nós, e daquilo que Ele se revela a nós. E que profundamente está ligado não àquilo que as pessoas estão vendo, mas àquilo que às vezes nem nós estamos vendo, mas nós temos aqui dentro. Ou seja, a verdade é que Deus conhece e passa direto no nosso coração. Ele conhece exatamente todos os detalhes da nossa vida. Ele sabe o que nos irrita, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe como é que o nosso corpo funciona. Porque você sabe, né? Tem coisa que a gente pensa uma coisa e o nosso corpo pensa outra, né? Principalmente os irmãos que vão jogar bola aí depois de anos, né? A cabeça pensa uma coisa, o corpo faz outra, né? A gente tem que ter entendimento que Deus sabe. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente tem a consciência, irmãos, gravem isso. Quando a gente tem consciência de que Deus sabe, quando a gente vai fazer qualquer coisa, seja o mais simples que seja, por exemplo, está todo mundo cantando e você enfiar a mão no bolo sem ninguém ver, coisa boba que eu estou, né? A gente tem que entender que as nossas ações, elas não estão ocultas diante de Deus. Nós não estamos escondendo para que um dia Deus vai falar, ahá, achei, peguei. Deus não brinca de esconde-esconde com a gente. Amém? A experiência é que quando a gente tem a consciência de que Deus sabe, inclusive quando a gente vai para o pecado, há um texto extremamente esquisito e interessante no texto bíblico, que é o apóstolo Paulo falando, que tem um homem que foi fazer algo errado, e ele fala assim para este homem, né? Então, para os irmãos que conhecem bem, né? Você está levando o Espírito Santo de Deus para se unir a algo imoral. Ou seja, você está indo pecar, você está levando o Espírito Santo de Deus junto. Por quê? Porque a experiência de ter Deus na nossa vida é a experiência de que Ele conhece bem os nossos passos e tudo que a gente faz. Não adianta a gente tentar jogar para o canto escuro, eu vou esconder isso aqui, porque se eu não pensar, se eu não conversar, a gente tem a memória, né, fraca e a gente acha que esquecendo das coisas, as coisas estão perdoadas. Não é bem assim que funciona, certo?
A gente pode esquecer isso na política, podemos esquecer em todo canto. Mas na nossa experiência particular de vida, e principalmente na nossa relação com Deus, conta. Por mais que sua esposa não saiba as coisas que você fez, ou seu marido não saiba, ou seu pai, sua mãe não saiba, isso, pelo fato de não saber, não quer dizer que não conta. Porque diante de Deus, a nossa relação é aberta, está tudo escancarado, pessoal. E aqui, você pode perceber que a linguagem desse homem, ele está falando que a sua relação com Deus foi tão próxima, tão íntima, que ele descobriu que Deus sabia. Então, como é que a gente sabe, ou quando é que a gente sabe que Deus sabe? Quanto mais próximos de Deus a gente fica. Quanto mais próximos de Deus a gente fica, é aquela perspectiva do apóstolo Pedro, quando ele está diante de Jesus. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Porque quanto mais próximos de Jesus, mais pecador nós nos percebemos. Porque a gente vê, e Ele é luz, e Ele nos ilumina, e a gente vê quem nós somos porque a gente vê quem Ele é. A gente vê a distância que nós estamos. Aqui, pessoal, não é a fala simplesmente de alguém que está poetizando uma coisa. É alguém que descobriu na sua vida que Deus sabia. Então ele chega lá para conversar com Deus, e Deus sabe de tudo, e ele está tentando falar das coisas como se fosse bonito, está tentando fazer um marketing da sua vida, né? Imagina nós chegando lá no final, falando assim, Senhor, eu frequentei os cultos da IBC, eu não me lembro um dia que eu faltei, né? A gente faltou um monte, mas aí ele fala, não lembro um dia que eu faltei, aí Deus está lá, é mesmo, né? Que legal. Você não lembra, mas eu lembro, né? Olha, eu mantive a minha vida toda regrada, e Deus fala, é mesmo, né? E a gente está tentando fazer o nosso marketing para diante de Deus, e a gente faz isso o tempo todo, mas aqui o salmista está lembrando a gente, e viver com a consciência de que Deus sabe, nos ajuda nesse marketing, que a gente não tenta pagar de marketing para cima de Deus, nós não tentamos fazer a nossa imagem diante de Deus, pelo contrário, no texto bíblico, quem tenta fazer imagem é porque não creu de verdade que Deus nós estamos servindo. Por isso que quando Jesus nos conta da parábola do fariseu e do publicano, vocês vão lembrar disso, há um homem que conhece muito bem a lei, e ele está tentando fazer o seu marketing diante de Deus, está tentando fazer a sua imagem, olha, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu sou uma pessoa boa, né? Eu não fico fazendo as coisas erradas, mas ele está batendo no peito, colocando as suas considerações diante de Deus. E o texto vai dizer para nós, Jesus vai dizer para nós, que o homem que está falando assim, eu não sou ninguém, eu sou um miserável, eu sou pecador mesmo, mereço a justiça, mereço ser punido, eu não sou merecedor, tenha misericórdia. Aquele homem que estava de fato diante de Deus, falando de si, ele estava sendo verdadeiro, não é porque ele estava sendo correto em fazer tudo que era errado. Porque aí às vezes a gente, né, o nosso linguajar do nosso tempo é assim, a gente olha uma pessoa que faz as coisas direitinho, o pessoal fala assim, aí, tá vendo? Fariseu. Aí mostra o outro tudo errado lá, mas eu sou sincero, mas está errado. A pessoa é sincera, eu faço isso, a gente fala, tá vendo? Essa pessoa aqui é recebida diante de Deus. Não é assim que funciona, tá bom? Essa matemática está errada. A gente pode ser muito bem sincero, mas está errado. A grande questão é que Deus sabe, e o reconhecimento de que Deus sabe, nos faz colocar-nos diante de Deus como Ele é, Deus nas nossas vidas. Se eu estou com o meu pecado, eu chego pedindo misericórdia. Se eu estou, né, achando que estou bem, eu também estou pedindo misericórdia. Porque quando eu chego e olho para Jesus, eu vejo que eu não estou bem. Quando eu chego mais próximo de Deus, eu vejo o tanto que pecador que eu sou e quanto eu preciso melhorar. Ou quando alguma coisa de bom acontece, a gente fala assim, é graça do Senhor, porque eu por mim mesmo não conseguiria. Então, este homem, ele reconheceu que Deus conhecia a vida dele pela sua experiência de viver. Pessoal, tem um momento na nossa vida que, quando a gente está numa relação profunda com Deus, a gente descobre que Deus sabe. Deus sabe das trevas do nosso coração, para tentar simplificar e colocar tudo que está dentro. Então não adianta a gente maquiar. Isso é importante quando a gente tem essa consciência, porque a nossa vida muda. A gente não vive a nossa vida de qualquer jeito. A gente regra a nossa vida. Tem coisas que a gente tem desejo de fazer, mas a gente não vive como se Deus não soubesse. Porque Deus sabe. Deus conhece muito bem cada passo. Isso eu falo que eu acho que tem que trazer um temor, correto? Principalmente porque eu acho que a grande maioria das pessoas não tem muito temor. Eu tenho até um amigo, né, que fala assim, esses caras não creem em Deus não. Porque se crescem em Deus, não falavam o que falavam, não faziam o que faziam. E eu concordo com ele. Porém, a experiência de ter consciência de que Deus sabe, não é uma experiência que traz simplesmente o temor do medo. Ok? Deu para entender? Amém? Não?
o conhecimento de que Deus sabe, não é só a experiência de eu ir lá fazer um negócio errado, e Deus sabe. É verdade, Deus sabe, certo? Só que a experiência do salmista é outra, pessoal. Olha que interessante. Ele sabe que Deus sabe. Não há nada que ele possa fazer. Nem subir ao mais alto céu, nem descer a mais profundeza, lugar mais profundo. Quem foi lá foi Jonas, né? Descobriu que Deus estava lá, né? Ou que Deus sabia. Mas aqui a experiência desse cara é uma experiência de alegria. É uma experiência de quem tem a tranquilidade e o descanso de saber que Deus sabe. E eu queria terminar nesse pedaço dizendo o seguinte: você descansa sabendo que Deus sabe? Porque aqui olha o que o salmista diz: o Senhor me sondas, o Senhor me conhece. É o Senhor que sabe bem os meus pensamentos, que conhece o meu trabalho. O Senhor conhece quando eu estou descansando, quando eu estou com preguiça. O Senhor sabe os meus caminhos e eles são muito bem conhecidos por ti. Verso número 4, ele diz: até quando a palavra ainda nem chegou à minha língua, o Senhor já tinha conhecimento dela. E isso é maravilhoso demais para mim. E ele vai tecendo aqui uma gratidão a Deus por Deus o conhecer. E um maravilhamento, que ele fica tão assim que ele fala assim: olha, o Senhor sabe de mim quando eu era embrião, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Antes, né, que os meus ossos fossem formados, o Senhor já sabia. E ele traz uma experiência não de temor, não apenas de temor, não apenas de uma pessoa com medo, mas de uma pessoa que está maravilhada, com gratidão no coração, porque se Deus sabe que nós fazemos, que nós pensamos, quem somos, também nós podemos ter a certeza de que é Ele quem cuida de nós, que é Ele quem nos sustenta, e que Ele, sabendo o que nós fazemos, Ele, como um Pai amoroso, como diz a Bíblia Sagrada, não é aqui, mas Ele nos disciplina, Ele nos orienta, Ele cuida de nós. Já parou para pensar quantos livramentos nós tivemos e que Deus nos livrou e a gente nunca vai saber? Tem pecado que a gente comete, a gente acha que ficou de boa, mas a Bíblia fala sobre o mundo espiritual, em que há batalha, em que Deus está agindo. Vou só dar um exemplo. O mesmo Pedrão que eu dou exemplo, né, que quando chega perto de Deus fala assim: olha, miserável homem que sou, se afaste de mim porque eu sou pecador. Ele, quando chegou diante de Jesus, querendo uma justiça própria, dizendo: Senhor, pode deixar que eu vou com o Senhor, né? Eu sou fortinho aqui, eu vou brigar, não vou deixar ninguém vir para cima bancando o exército para cima de nós, não. Nós vamos lá e não vamos deixar ninguém encostar no Senhor. Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você nem sabe, besta. O diabo pediu para peneirar vocês como trigo, eu que intercedi por vocês. Já imaginou? Então, esse homem, esse Davi, teve uma experiência tão íntima com Deus, na sua vida, que leva a tudo, que a sua experiência íntima, conhecendo que Deus sabe, não foi simplesmente uma experiência de temor, mas uma experiência de amor. Então, eu queria deixar o coração dos irmãos, se é que vocês prestaram atenção e conseguiram digerir isso espiritualmente, a nossa experiência de vida com Deus é uma experiência de temor, mas um temor de amor. Essa experiência em que nós não apenas conhecemos quem Deus é, por isso que nós devemos temer, porque sabemos que o nosso Deus é justo, mas também a experiência de descansar, em que Ele sabe das nossas questões, Ele sabe do nosso íntimo, Ele também sabe das nossas tentativas, Ele também sabe do nosso desejo. Aliás, é Ele mesmo que é bem capaz de fazer muito além daquilo que a gente pede, que a gente pensa, porque aquilo que a gente pede e pensa tem a ver com as nossas crises. Ele faz muito além. Então é porque Ele conhece. Se Ele faz além é porque Ele conhece. É aquela experiência nossa, né? Alguém pediu uma cesta básica, mas você foi lá, você viu que a pessoa precisa de muito mais, você chega lá não apenas com uma cesta básica, mas você faz uma compra de carne, você compra uma roupa, você leva um acessório, você dá uma pia, dá um fogão, a pessoa fica maravilhada, porque foi muito além do que ela pediu. Ela veio pedir uma cesta básica, mas porque Deus sabe, entende? Então assim, descansem no Senhor. E esse descansar é nesse temor, de que Ele sabe bem os nossos caminhos, por onde andamos, o que fazemos, mas também nós podemos descansar, porque mesmo sabendo o que fazemos, Deus é um Deus perdoador, um Deus amoroso, que nos disciplina, e um Deus capaz de nos sustentar em todos os momentos. Amém? O amém é para terminar? Vamos ficar em pé?
Que Deus abençoe a sua vida. Vamos desfrutar de um delicioso café. Convido vocês a participarem sempre desses nossos momentos de devocional pela manhã. Consigam aí se organizar para estarmos juntos adorando o Senhor. Quero convidar para quinta-feira, para os irmãos estarem participando também. Ainda nós temos muito poucas pessoas. Quero convidar você a se reorganizar, a estar presente, a cultuarmos juntos em oração. Não faça diferença de cultos. Venha adorar ao Senhor, que é muito importante a nossa comunhão. E quero convidar vocês à noite. À noite nós teremos a nossa ceia do Senhor, se assim os irmãos diáconos prepararem. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, continua conosco. Sustenta-nos, Senhor, pelo teu nome. Sustenta-nos, ó Deus, pela tua presença. E como nós aprendemos ou relembramos nesta manhã, o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe de tudo. Sabe tudo aquilo que a gente pensa, quem a gente é. Por isso que nós te amamos, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. E sabendo quem nós somos, o Senhor é um Deus que nos ajuda a melhorar. Como disse o salmista, é o Senhor que corrige os nossos caminhos e nos mostra os teus, nos leva para viver os teus. É esse o desejo que eu tenho, Senhor, e desejo para os meus irmãos. Sonda o nosso coração e nos leva a viver a tua vontade, a tua verdade, porque a tua palavra é vida e vida eterna para nós. Eu peço que o Senhor alcance aqui o coração das crianças, o coração dos juniores, Senhor. Eu peço que o Senhor alcance o coração dos nossos adolescentes. Invada, Senhor, com teu Santo Espírito, de modo a fazê-los discernir aquilo que é bom. Porque só na tua presença, Senhor, diante da tua palavra, que nós temos aquilo que é de melhor. Mas eu oro também pelos adultos desta igreja. Oro para que eles também tenham o coração aberto. Aberto para que o teu Santo Espírito, que está sempre falando, agindo, presente, venha se manifestar de modo que eles abram o coração e respondam, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, tudo aquilo que o Senhor tem para transformar nas nossas vidas, seja de bom, seja de ruim, que o Senhor venha atuar de modo precioso para o nosso bem. Age, Senhor, nas famílias da tua igreja. Eu quero estender a oração pelos nossos irmãos doentes, que estão passando muita dificuldade na sua saúde. Continue em oração pela vida da Meire, da Shirley, do Serjão, Senhor Deus, pela vida da Adelaide, do Wagner. Pai amado, ajude-os, abençoe-os. Outros tantos irmãos também que passam dificuldades, nosso irmão Juscelino e outros, Pai, eu oro para que o Senhor os alcance em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos tomar café. Convide os nossos visitantes para ir lá também. E depois vamos desfrutar também da nossa escola bíblica.